Simbora, pessoal! Então, agora que vocês clicaram na quarta parte da aula de hoje, me permita já responder a essa indagação. Notoriamente, o ordenamento penal brasileiro segue o chamado direito penal do fato. Cuidado, viu? Cuidado para as bancas de DPC não colocarem uma questãozinha cabulosa como essa. O Código Penal brasileiro, na verdade, a lógica do ordenamento penal brasileiro segue a chamada, quase que não sai, vertente do direito penal do fato em detrimento ao direito penal do autor. Mas é claro que não basta só você saber isso. É óbvio que não basta só você decorar que o nosso ordenamento penal segue o direito penal do fato. Eu acho importante, nesse momento, você ser capaz de diferenciar o que danado é direito penal do fato e o que danado é direito penal do autor. Nós estaremos diante do direito penal do fato quando a tutela penal for aplicada a partir do momento que o indivíduo externe uma conduta, uma ação ou omissão que possa ser objeto de tutela penal. No direito penal do fato, você aplica a tutela penal em relação ao que o indivíduo fez ou deixou de fazer, em relação às suas condutas. Já no direito penal do autor, você aplica a tutela penal em relação ao que o indivíduo é, aos seus valores íntimos, intelectuais, psicológicos. No direito penal do autor, aplica-se a tutela penal com base nas características individuais, pessoais do agente. Já no direito penal do fato, você aplica a tutela penal com base nas características da conduta praticada, seja essa conduta comissiva ou omissiva, uma ação ou omissão, tanto faz, com base na conduta praticada pelo agente. É óbvio que o direito penal do fato é mais adequado, inclusive à nossa realidade constitucional, do que o direito penal do autor. Eu, particularmente, sou crítico ferrenho dessa história de direito penal do autor. Eu costumo associar a figura do direito penal do autor com passagens altamente nefastas, altamente medonhas da história mundial. Exemplo, Alemanha nazista. Alemanha pós-ascensão do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, a sigla nazismo, nada mais é do que um aportuguesamento das iniciais que significam Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Um partido que chega ao poder na Alemanha a partir de 1933 e que elege Adolf Hitler como chanceler e depois como Führer, como comandante supremo do Estado alemão. A Alemanha nazista, ela, ao longo da década de 30, ao longo dos momentos que antecederam o início da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial começou em 1939 com a invasão pelas tropas da Alemanha do território da Polônia. Antes da Segunda Guerra, ali, 35, 36, 37, a Alemanha criou uma série de leis penais baseadas no direito penal do autor. E essas leis penais, elas permitiam tutela de indivíduos por aquilo que eles eram e não por aquilo que eles faziam. E o exemplo mais eloquente disso é que, a partir de 1936, depois da famosa Noite dos Longos Cristais na Alemanha, a partir de 36, 37, passou a ser possível você prender e submeter à tutela penal indivíduos única e exclusivamente pelo fato deles serem judeus. É tanto que a partir de 38, 39, começou os expurgos na Alemanha, e esses expurgos de judeus eram baseados em leis penais, entre outras normas. O cara estava na loja dele, a autoridade policial chegava lá, as famosas Strudas e Strangmines chegavam lá no estabelecimento comercial do cara, fechava o estabelecimento comercial do cara e prendia o cara, porque ele era judeu. E ele perguntava: o que eu fiz? Não, você não fez nada, mas você é um criminoso em potencial. Você é um agente delituoso em potencial pelo fato de você ser judeu. Isso é absurdo. Isso é nefasto, isso é terrível, isso é abominável.
Como é que você vai reconhecer um criminoso em potencial pelo fato do indivíduo ser de origem judaica? Isso não existe. Se o indivíduo lê a Bíblia, a Torá, o Alcorão, o Zen de Avesta, isso não importa, é uma vocação íntima. Nós temos que ser livres para proferirmos a religião que bem entendermos. Não, mas o Estado alemão dizia, não, esse cara aqui, por ele ser judeu, ele é um risco ao Estado, ele é um risco à coletividade, ele pode ser submetido à tutela penal. Isso é direito penal do autor. Se nós fôssemos mais longe na história, nós encontraríamos essa vertente, embora ainda não tivesse esse nome, mas nós encontraríamos essa vertente de direito penal do autor lá na Espanha, na época dos tribunais do Santo Ofício, dos tribunais da Santa Inquisição. Tem um traço marcante da história jurídica da Espanha, que no século XVI, um cidadão chamado Ernesto de Torquemada formalizou os tribunais da Santa Inquisição em todos os territórios espanhóis e da União Ibérica. Inclusive, Ernesto de Torquemada, ele formalizou como livro referencial um livro chamado Maleus Maleficari, o Martelo das Feiticeiras. Foi o título que ganhou esse livro em português, que era meio que um manual de procedimento para os julgamentos nos tribunais da Santa Inquisição e do Santo Ofício. E lá eram aceitas, nesses tribunais, eram aceitas as chamadas ordálias. O que eram ordálias, ou o que são ordálias? São provas divinas. Eu pegava um cara que tinha entendimentos religiosos diversos da religião católica, pegava esse cara e dizia, se você não faz exatamente o que a Igreja Católica manda, é porque você pretensamente é um mal à sociedade. Você é um criminoso em potencial. Aí o cara falava, mas eu não fiz nada. Aí o Tribunal da Santa Inquisição dizia, não, mas você é um criminoso. Você não precisa ter agido de forma criminosa. Você é, pelas suas características íntimas, um criminoso em potencial. Aí o cara dizia, como é que eu faço para provar que eu não sou? Vamos lhe submeter a uma ordalha. Pegava a mão do cara e botava no fogo. E diziam para ele o seguinte, se você for uma pessoa de bem, Deus, por isso que ordalhas são provas divinas, Deus vai vir e não vai deixar você sentir dor. Se você sentir dor, se sua mão queimar é porque você é ruim e merece ser punido penalmente, mesmo sem ter feito nada. É claro que a mão do cara queimava. É claro que ninguém era bom numa situação como essa. É claro que o indivíduo era punido mesmo sem ter desempenhado ação ou omissão. Mesmo sem ter praticado conduta. Ele era tido como potencial criminoso. Isso é direito penal do autor. Isso é repudiável. O que nós adotamos no direito penal brasileiro, até em respeito à Constituição Federal de 88, é o direito penal do fato. Você há de ser responsabilizado pelas suas ações ou omissões quando estas forem relevantes ao direito penal. Então, nós tivemos um exemplo até, com todo respeito aqui, eu não gosto de citar casos concretos, sobre os quais eu só tive acesso através da mídia, mas eu acho que para fins didáticos esse exemplo é interessante. Determinada cidade do Brasil, um helicóptero da Polícia Federal estava sobrevoando uma área em busca de meliantes fugitivos. E aí, durante o sobrevoo, um dos agentes policiais federais identificou que numa casa, ele só conseguia ver porque estava no helicóptero, numa casa, no fundo de uma piscina, o dono da casa fez uma cruz gamada, uma suástica, que embora seja um símbolo da heráldica medieval, mas ficou muito associado ao Estado nazista. Aquele símbolo da suástica, todo mundo pensa na hora no Estado nazista. Embora, se você for no Mosteiro da Batalha, em Portugal, e olhar para o piso do mosteiro, para as pedras do Mosteiro da Batalha, você vai ver aquela suástica lá, que foram colocadas pelos trabalhadores do mosteiro no século XIII. Porque, na verdade, trata-se de um símbolo essencialmente religioso. Mas vamos lá, não vamos entrar nessa discussão, porque não interessa para a prova de vocês. Pois bem, voltando ao que interessa. A Polícia Federal estava passando lá e viu que a pessoa tinha uma suástica na piscina. Foram conversar com o cara, depois alguém perguntaram, o senhor é nazista? Ele disse, sou. Eu sou. Eu acredito nas ideias nazistas, eu acho que as ideias nazistas eram boas. Eu não propago. Eu não falo para ninguém, mas intimamente eu acredito. É tanto que dentro da minha casa, no fundo da minha piscina, eu botei uma suástica. Aí começou a se discutir se esse cara podia ser objeto de tutela penal ou não. Não. Não cabe. Respeitosamente é quem disse na época que ele deveria ser submetido à tutela penal. Não cabe tutela penal. O que ele não externou, ele não levou ao mundo
o fato dele gostar do nazismo. Ele tem o direito de intimamente gostar das ideias nazistas. O que ele não pode é propagá-las. Se ele começar a propagar, chegar a fazer, distribuir panfleto em praça pública, aí é crime, previsto lá na Lei 7716/89. Que é a Lei 7716/89, é a lei de racismo, e ela tem um artigo, se eu não me engano, artigo 20, parágrafo 1º, que tipifica como crime fazer propagação da suástica para fins de divulgação do nazismo. Mas ele não estava divulgando nada. É tanto que só viram porque sobrevoaram e focalizaram o fundo da piscina do cara. Então, ele acredita naquilo. Mas ele não pode ser objeto de tutela penal. Porque se você tutelasse aquele indivíduo apenas por ele acreditar nas ideias nazistas, isso seria direito penal do autor, o que não é admissível. Se ele não externa conduta, não há de se aplicar a tutela penal, porque nós seguimos o direito penal do fato. Beleza? Agora, é bom que se diga que não existe regra absoluta no Brasil, em que pese nós seguirmos o direito penal do fato, na hora de aplicação da sanção penal, na hora da aplicação da punição, se esse indivíduo praticar um fato, esse fato for submetido à tutela penal e ele for condenado, na hora do juiz fazer a dosimetria da pena, o cálculo da pena, o juiz terá que levar em consideração as circunstâncias pessoais. O artigo 68, artigo 68 do Código Penal Brasileiro, quando elenca as etapas da dosimetria da pena, que são 3, diz que, tanto na primeira fase, quanto na segunda fase, quanto na terceira fase, existe a possibilidade de arguir circunstâncias pessoais. Por exemplo, para estabelecer a pena base do crime, na primeira fase da dosimetria, o juiz levará em conta a motivação pessoal do agente, sua vida pregressa, seu estado de ânimo e de espírito. Lá na segunda fase da dosimetria, circunstâncias atenuantes genéricas e agravantes genéricas, muitas delas levam em conta situações pessoais. Quando você vai para a terceira fase, de mais hipóteses que aumentam ou diminuam a pena do agente, vão ter situações onde a vocação pessoal vai ser arguída. Mas isso em sede de dosimetria. Isso em sede de mensuração da sanção penal. Mas para fins de reconhecimento do crime e de tutela penal, as características íntimas do indivíduo são irrelevantes. As características íntimas do indivíduo não podem atrair para si a tutela penal. Eu posso ser tutelado pelo direito penal por ser católico, por ser evangélico, por ser umbandista, por ser budista, por ser ateu, por ser gnóstico, não. Isso é uma característica pessoal. O direito penal não vai ser atraído por mim pelo que eu acredito. Eu posso ser tutelado pelo direito penal por acreditar numa vocação A, B, a vocação política A, B, C, D? Não, não posso. É uma questão íntima. Eu só vou atrair o direito penal para mim quando eu externar condutas, quando eu praticar fatos. Beleza? Direito penal do fato. Agora, eu externando condutas, eu praticando fatos, o direito penal batendo na minha porta, em sede de dosimetria de pena, em sede de punição, aí será possível se arguir circunstâncias pessoais. Novo de loja? Pegaram esse bizu? Agora eu queria falar um pouquinho para vocês sobre os princípios constitucionais. Esses princípios constitucionais nós falamos de forma mais rápida, de forma mais en passant, porque vocês já estudam eles em direito constitucional. O princípio em si vocês estudam em direito constitucional. Nós vamos analisar só a aplicação de tais princípios no âmbito do direito penal. E o primeiro princípio constitucional que eu gostaria de destacar é o princípio da legalidade penal, que tanto está na Constituição quanto está replicado no nosso Código Penal. Lá na Constituição Federal de 88, no seu inciso 39 do artigo 5º, CF de 88, inciso 39, artigo 5º, eu tenho: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Essa ideia está replicada no artigo 1º do Código Penal. O artigo 1º do Código Penal diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. A ideia da Constituição e do Código são idênticas. Na verdade, o correto é até dizer a ideia que já estava expressa no Código, porque essa redação do Código Penal é anterior à Constituição de 88,
foi replicada na Constituição Federal, no artigo 5º, no seu inciso 39. Mas já que eu vou falar de princípio da legalidade penal, permita-me aqui já abrir o tema dando uma dica para vocês. É muito comum os alunos me questionarem assim: Geovani, qual é a diferença dessa história de legalidade em sentido amplo e legalidade em sentido estrito, que tanto é falado em provas de DPC? Ou a famosa legalidade genérica, ou ainda legalidade lato sensu. Olha, legalidade em sentido amplo, legalidade lato sensu ou legalidade genérica é a mesma coisa. Legalidade estrito sensu, legalidade específica ou ainda legalidade penal são termos sinônimos, tá? Se sua prova vier falando em legalidade penal, legalidade em sentido estrito ou legalidade específica, é a mesma coisa. Qual é a diferença? Legalidade em sentido amplo, legalidade genérica, é uma regra que vale para todos os ramos do ordenamento jurídico brasileiro. A legalidade em sentido amplo é baseada na premissa constitucional, lá do artigo 5º da Constituição, segundo a qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei. Quando você pensar em legalidade genérica, legalidade em sentido amplo, a ideia que tem que vir à sua cabeça é disso. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei. Legalidade lato sensu. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude da lei. Isso é uma regra que vale para o direito penal, mas vale para o direito civil, administrativo, tributário e por aí vai. O que nos interessa é a legalidade de sentido estrito, a legalidade específica, a legalidade penal, baseada na premissa que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Só que o que vão lhe perguntar em uma prova de DPC sobre legalidade penal, na verdade, são as consequências elementares do princípio da legalidade penal. Quais seriam as consequências básicas decorrentes da legalidade penal? A doutrina chega a elencar 14 consequências, mas eu não vou chegar tão longe. Eu gostaria de destacar para vocês as 5 consequências mais relevantes: reserva legal, anterioridade da norma, formalidade da norma, taxatividade da norma e a aplicação restrita e específica da norma incriminadora. Vamos lá. Vamos pegar esse dispositivo total da legalidade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E vamos destrinchá-lo em princípios decorrentes, a começar pela reserva legal. O que é que me diz o princípio da reserva legal? Me diz que a tipificação de crime, a possibilidade do reconhecimento de crime demanda a prioristicamente da conduta está definida como tal na letra da lei. De uma forma bem rasteira, de uma forma bem remosa. Eu só posso dizer que tenho crime e, consequentemente, atrair toda a esfera de tutela do direito penal se a conduta, a ação ou omissão estiver prevista como delito no texto normativo. Cuidado, viu? Nem tudo que está escrito na lei como crime, no final será considerado como crime. É óbvio, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Ponto. Eu já falei isso umas 287 vezes desde a aula passada. Mas, para que eu pense, para que eu elenque a possibilidade de caracterizar algo como crime, é indispensável, é condição sine qua que aquela conduta esteja escrita na letra da lei, esteja definida na letra da lei como delito. Se a ação ou omissão praticada pelo indivíduo não está definida na letra da lei como crime, esqueça! O direito penal não tem nada a ver com isso. Pode até ser que exista a possibilidade de tutela do direito do trabalho, do direito civil, do direito administrativo, aí eu não discuto. Mas o direito penal não tem nada a ver. A primeira coisa, a primeira observação, a primeira aferição que o operador do direito penal, inclusive vocês, futuros delegados de polícia civil, terão que fazer é observar se
aquilo que o indivíduo fez ou deixou de fazer, se a conduta comissiva ou omissiva, a ação ou omissão, goza de tipificação estrita no texto normativo. Porque se não gozar, meu patrão, se não tiver previsto em lei como crime, o direito penal não tem nada a ver com isso. Exemplo, vou dar 2 exemplos clássicos. Imagine só que um rapaz de 19 anos de idade inventou de começar a namorar com uma moça de 14 anos. O cara tem 19 anos de idade, pegou uma menina de 14 anos e está namorando com ela. E aí eles praticam um ato sexual. Ela não, frise a negativa das minhas palavras, ela não está entorpecida, ela não está embriagada, ela não está nada. Ela tem 14 anos completos. Tem um rapaz, um namorado de 19 anos e transou com o namorado porque quis. A pergunta que eu lhe faço é, o direito penal vai tutelar essa situação? Não, não vai. Porque a conduta do agente maior de idade, a conduta do namorado que tem 19 anos, não é crime. Não está tipificado em lei como crime. Giovanni está. Não está. Não existe em local algum do ordenamento jurídico penal brasileiro a definição de tal conduta como delito. Aí você poderia me questionar, mas professor, isso não seria estupro de vulnerável? Não. Isso não é estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é crime tipificado ao teor do artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, que no seu caput diz ter ou praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. A caracterização, o reconhecimento do crime de estupro de vulnerável demanda que o indivíduo maior de idade tenha praticado ato libidinoso ou conjunção carnal com alguém menor de 14 anos, que ele sabia, ou fosse razoável presumir, que era menor de 14 anos. Mas se a pessoa tem 14 anos, a partir do instante que a menina completou 14 anos, ela já é maior de 14, não tem estupro de vulnerável. Giovanni, o crime de sedução não cabe, não existe mais o crime de sedução, não tem crime nesse caso concreto. Se você tem um adulto praticando de forma livre e consentida ato sexual com uma moça de 14 anos de idade, o direito penal não se aplica. Não há tutela penal à casuística, à espécie, por ausência de tipificação. É isso que significa a reserva legal. É essa a ideia por trás do princípio da reserva legal. As condutas para atraírem a tutela penal, elas precisam inicialmente estarem tipificadas como crime ou contravenção na lei penal brasileira. Elas precisam gozar de tipificação, sobre pena de ser impossível a aplicação da tutela penal. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Algum tempo atrás aconteceu um fato curioso na minha família, e é a minha família que eu vou falar mal, certo? Quem não tiver suas broncas familiares aí, que atira a primeira pedra. Mas aconteceu um fato curioso. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, 3, 4 anos, um tio meu, um cara casado com uma tia minha, resolveu fazer uma farra. Lá no interior tem muito disso, né? O cara resolveu fazer uma farra. Saiu do trabalho 4 horas da tarde de uma sexta-feira, saiu com a menina aí e tal, foi para um motel, se empolgou na farra, passou quase 24 horas bebendo. Moral da história. Ele acabou pegando no sono nesse motel, acordou do sábado para o domingo de madrugada. Pensa numa farra grande, mais de 24 horas de farra, só que ele dormiu lá no motel com a moça e tal, e ele casado. E aí, quando deu assim, da sexta para o sábado, que ele não apareceu em casa, a esposa dele ficou preocupadíssima. Ave Maria, onde é que o cara está? Pegou os filhos dela, mandou atrás, até que por volta de umas 4 horas da tarde do sábado, ela descobriu que o marido tinha saído com a moça de um bar, tinha ido para o motel, tinham visto ele entrando no motel, ele ainda estava lá dentro. No interior todo mundo se conhece, funcionário do motel, disse, o carro do doutor está aí dentro, tal, não posso fazer nada. Beleza, está vivo, pronto. Por uma besteira dessa, minha tia ficou com raiva do marido. Coisa pouca. Esse cor de mulher que fica com raiva por toda besteira do mundo, né? Por uma besteira dessa, ela ficou com raiva. Beleza. Ave Maria, pense no apocalipse. Quando foi no domingo de manhãzinha, assim, 5 horas da manhã, ele acordou no motel umas 3h30 para 4 horas, assustado, tomou um banho, se refez, passou a menina para casa, passou lá no mercado, tomou um caldo, se recuperou. 5 horas da manhã ele estava chegando em casa. Do domingo, ele saiu na sexta.
estava chegando em casa. Apertou o controle do portão eletrônico, o portão não abriu. Minha tia, com raiva, tinha travado o portão. Essas coisas de mulher que fica com raiva por qualquer besteira, né? Travou o portão. Aí ele apertava o controle não abria. Aí ele pegou o celular e ligou para casa. Minha tia atendeu. Diga! Só estou apertando aqui, o portão não abre não. Vem abrir aqui a porta, por favor, para mim. Minha tia, com toda a ignorância do mundo, disse, vá dormir na casa de suas quengas. Aqui você não entra mais aquela briga de casal. Eu estou sendo sarcástico, claro que tem motivo para ela ficar com raiva, é óbvio. Aquela briga de casal, ela disse, não, eu vou entrar em casa. Ela disse, não, vai não, na minha casa você não entra. Eu disse, tá bom. Aí o que é que ele fez? Ele pegou o carro dele, que é uma picape, encostou a picape no muro da casa dele, subiu em cima do capô do carro, subiu em cima do muro e pulou para dentro de casa. Arrombou a porta da casa, entrou e se deitou num quarto. Minha tia se arretou e chamou a polícia. Aí foi aquela confusão. Para resumir a história, eu estava no interior, isso não foi aqui no Recife, sei lá, no interior, eu estava no interior nesse dia, meu pai ligou para mim, dizendo que a polícia estava na casa da minha tia, aquele inferno todo, tal lá. Resumindo, quando chegou a bronca todinha, eu disse para o pessoal lá, pessoal, veja só, não tem crime aqui não. Não, professor, tem, não tem. Não, não tem crime. Se não tem crime, não tem o que vocês fazerem aqui. Por quê? Porque, veja, minha tia está dizendo que houve o quê? Não, está dizendo que ele invadiu a casa dela. Os dois moram juntos, é a mesma casa. Não cabe caracterizar violação de domicílio, porque violação de domicílio, lá do artigo 150 do Código Penal brasileiro, é violar domicílio alheio. Como é que o cara viola a própria casa dele? Como é que eu vou invadir minha casa? Não, não tem como. Eu posso invadir a casa dos outros, invadir no sentido de caracterizar o delito de violação do domicílio. Eu posso incorrer em crime de violação do domicílio se eu entrar na casa dos outros. Mas como é que eu vou caracterizar a violação do domicílio se o cara está entrando na própria casa dele? Não, mas ele arrombou uma porta, isso é crime de dano. Dano, artigo 163 do Código Penal brasileiro, é danificar, deteriorar ou destruir patrimônio alheio. A porta é dele também. Se eu quiser arrombar a porta da minha casa, a bronca é minha, o prejuízo é meu. Não tem dano, não havia crime na casuística. O que existia era uma briga de casal, uma tutela de casal, uma situação de um casal que deverá ser tutelada pelo direito civil. Mas não existe, tecnicamente, enquadramento de tipificação da conduta. Se a conduta não está tipificada em lei, o direito penal não tem nada a ver com isso. Não há tutela penal. Por quê? Porque não há reserva legal. Para que eu diga que o direito penal vai se aplicar, eu tenho que ter crime. Nem tudo que é crime, nem tudo que é tipificado, no final é crime. Mas para que eu pense na tutela penal, eu tenho que ter crime ou contravenção tipificado em lei. Não há crime sem lei anterior que o defina. A conduta precisa estar tipificada em lei. É claro, pode acontecer do indivíduo praticar uma conduta tipificada e no final não incorrer em crime. Eu estou aqui quieto na minha, sem bulir com ninguém, gravando essa aula. Um desafeto abre essa porta, avança para cima de mim para me matar. Para não ser morto, eu saco uma arma e dou um tiro nele e quem morre é ele. Eu pratiquei uma conduta tipificada? Pratiquei. Agora, eu cometi crime? Não. Porque eu agi amparado, em tese, pelo excludente de ilicitude da legítima defesa. Perceberam? Eu só posso pensar em aplicar a tutela penal se eu satisfizer a reserva legal. E como é que eu satisfaço a reserva legal? Observando se a conduta goza de tipificação em lei, seja a título de crime, seja a título de contravenção. Se a conduta goza de tipificação, eu atraio o direito penal e vou observar se os demais elementos caracterizadores do crime estão presentes. Mas se a conduta não gozar de tipificação, o direito penal não tem nada a ver com aquela bronca. Perceberam? Só que além da reserva legal, eu tenho que ter também a preservação da anterioridade da norma. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que é que significa isso? A lei tem que estar em vigor antes da prática da conduta. A lei penal que está sendo usada para tipificar o crime e a contravenção, ela tem que estar em vigor antes
da conduta ser praticada. E aqui existe uma pegadinha, talvez uma das pegadinhas mais clássicas de prova de DPC que eu conheço, que diz respeito às normas penais em vacatio legis. Só que tem um detalhe. Meu diretor está me sinalizando que nosso tempo chegou ao fim nesse momento, então o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar a conclusão dessa análise aqui, como cenas dos nossos próximos capítulos. Beleza, pessoal? Por hoje nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula eu vou retomar esse raciocínio, concluir essa parte e iniciar com vocês a parte que versa sobre a aplicação da lei penal. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.